PhD, os que estudaram muito, escreveram livros, os que sabem. Basta olhar no jornal, quem eles entrevistam? Entrevistam os bambambam aí. As grandes universidades, que vão dizer o que vai acontecer, e todos eles erram, né? Dizem um monte de coisa que não aconteceu. Mas eles continuam perguntando. Os famosos. Aí não precisa ser inteligente nem poderoso, famoso. Artistas, jogadores de futebol. Jogador de futebol vende qualquer coisa. O cara pode fazer uma propaganda da Universidade X, sendo que ele mesmo nunca fez universidade. Mas é um jogador de futebol. Procuram pessoas que tenham linhagem, os nobres, os que têm família. Isso também acontece aqui em São Paulo, não acontece muito não, mas em outros lugares do Brasil, até mesmo no Rio, quando você vai conversar, a primeira pergunta: qual é o seu nome? Quem é o seu pai? Qual a sua família? Porque isso definia muita coisa. No Nordeste, então, nem se diga. A família XPTO lá. Eu sou Oliveira. Uma nobre família, muito famosa no Brasil. Os Oliveiras são poderosos. E o Silva também. Eu já contei também essa história. Eu estava na Embaixada Brasileira em Londres. Uma reunião lá com a gerente, que era uma gerente australiana, na verdade, mas inglesa. Ela mora na Inglaterra há muito tempo. Que eu contratei para trabalhar lá. Ficar lá na filial Londres. E a reunião na embaixada, nós entramos lá, tem uma sala com todas as fotos dos embaixadores, fotos não, quadros, né? De todos os embaixadores brasileiros, desde a proclamação da independência do Brasil, tem lá com a galeria nobre lá, todos. Então a mulher foi lá olhando, né? Foi olhando, aí falou: puxa, sua família é importante no Brasil, hein? Tinha um monte de Oliveiras ali, né? Oh, você nem sabe, minha família é muito importante. As pessoas olham os nomes. Eles fazem diferença para muita gente. Por isso que eu digo, sem nenhum critério aqui, porque eu estou nesse critério aqui. Nós não seríamos escolhidos. E o texto aqui de 1 Coríntios 1, versículo 22. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aqui é uma mensagem, né? Tem gente que vai na igreja por várias razões. Nós estamos pregando algo que escandaliza o religioso e que é doideira para o entendido. Você é crente. Mas, para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então eu queria salientar esse versículo aqui. Ele não diz que quem é nobre, poderoso e sábio está fora. Mas diz que não são muitos não. Porque é muito difícil alguém com essa estirpe, com esse potencial, entender a loucura do Evangelho. É muito difícil alguém que não precisa descobrir que na verdade precisa. É muito difícil alguém que sabe chegar à conclusão que na verdade não sabe. E que é um pobre, cego e nu, necessitado, quando ele pensa que é rico e que nada falta. Então, você é uma pessoa muito especial. E talvez a coisa mais maravilhosa que aconteceu na sua vida é não ter nascido num berço de ouro, não ser poderoso, não ter nome, nem ter dinheiro. Porque senão, irmão, provavelmente você não estaria aqui agora. Você estaria curtindo o seu fim de semana com os amigos na praia. Voando num jatinho, andando num barquinho, ou dormindo numa redezinha. Redezinha?
redinha. Então, glória a Deus porque você está aqui. Porque eu estou aqui. Que nós somos a loucura do mundo. Nós somos a escória da sociedade. Nós somos os despossuídos. Nós somos aqueles de que ninguém espera nada. Nós somos a massa, a multidão. Nós passamos desapercebidos para os homens. Agora eu quero dizer que para Deus, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes, as vis, desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Eu diria que, em primeiro plano, a sua vocação é essa: ser fraco, ser vil, ser desprezível, mas saber quem você é. Saber por que você está nessa posição. Saber o que Deus espera de você. E saber do que você é capaz em Cristo. Amém? Esse é um ponto fundamental nessa história. Porque, irmãos, o difícil dessa pregação é quando a gente começa a falar do lado glorioso, todos se candidatam. Quem quer ser presidente? Quem quer ser cabeça e não cauda? Quem quer receber as bênçãos das janelas do céu? Quem quer participar das 7 semanas para a prosperidade? Mas esta é a sua vocação? Deus te chamou para isso? Deus te chamou para te colocar na miséria, depois te tirar da miséria e fazer você viver bem na terra? Um dos textos que mais me entregou durante muitos anos, e eu vou deixar, se você se entregar com ele, continuar integrado, porque eu não vou falar, é o milagre de Jesus curando aquele cego de nascença. Que as pessoas perguntaram: está aqui esse homem cego. Por que ele é cego? Ele é cego porque ele pecou? Ele é cego porque os pais pecaram? Por que ele é cego? E Jesus respondeu: não. Ele é cego para que nele se manifeste a glória de Deus. Aí curou o cego. Mas a pergunta que fica é: Deus é capaz de fazer uma pessoa nascer cega só para dali a 28 anos curar? Você acha que isso combina com amor, com graça, com cuidado? É óbvio que o cego queria ver. É óbvio que ele ficou muito feliz de ver. Mas também é óbvio que ele preferia não ser cego, né? E Jesus falou: não tem nenhum defeito, não tem um problema, não tem nenhuma culpa. Ele é cego porque Deus quis. Para eu agora chegar aqui e curar. E essa é a pergunta: qual é a justiça disso? Há uma grande justiça nisso. Então, leiamos aqui um outro texto que eu gosto muito, que eu vou ler agora essa parte final, falar só ficar só em Efésios. Vai lá para Efésios. Esse é um dos meus livros preferidos. Efésios 2. Versículo 4. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Texto até bem conhecido, mas o poder dele, ele fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso não é pouca coisa. Nós estamos no topo do mundo. Nós estamos lá no alto. Ele depois aqui no texto, não vou ler tudo, dá a sequência do que significa estar assentado nesse lugar. Em cima do quê? E a Bíblia fala, olha, bom, não vou ler não, senão não dá tempo aqui de chegar onde eu quero chegar. O fato é que nós estamos num lugar muito especial em Jesus. Nós somos essas pessoas especiais. Porque nós temos uma vocação.
Eu quero ler essa vocação aqui, além do que eu já li lá, né? Em Efésios 3. Também é um capítulo, para mim, um dos melhores aqui da Bíblia, viu? Sabe que a Bíblia tem muitos capítulos bons, esse livro aqui até que é interessante. Mas esse aqui, ele conta umas histórias, porque Paulo está falando dele. Então, desde o começo, ele está falando de mistério, de revelação, do chamado dele, e o mais importante, o versículo 4, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo entendeu qual era o papel dele, qual era a vocação dele, do que ele era precursor, o que Deus esperava dele, e entendeu a ponto de ir contra a profecia. Aliás, esse é um texto até que eu vi, que teve a reunião do presbitério essa semana, aqui quinta-feira, né? Aí tocaram-se os e-mails, uma reunião de oração boa, e um dos textos que colocou lá foi esse aí, do profeta Ágabo, profetizando que Paulo, o dono daquela cinta, ia ser preso e levado para Jerusalém. Esse é um caso clássico de profecia da Bíblia. Mas é um caso clássico também de desinterpretação. Porque imagina você estar numa reunião, Paulo está lá se despedindo, ele vai embora, ele está indo para Jerusalém, e Deus revela que se ele for para Jerusalém vai ser preso. O que você faz? Você vai ou não vai? Deus está revelando que você vai ser preso. Aí Paulo fala, vocês não estão entendendo nada. Eu vou para ser preso. E eu vou justamente para esperar o que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade. E ele vai dizer o que ele revela, que não é nada de muito agradável. Mas ele tinha a clara consciência de qual era o papel dele. E ele estava cumprindo o papel no final da sua história. Quando ele começou a história, ele não sabia de nada disso. Ele estava cego no chão do caminho de Damasco. E Deus falou para Ananias, vai lá e cura o Paulo. Eu falei, o cara vai me matar. Vai, porque ele é um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo amor do meu nome. Não falou para Paulo isso, falou para Ananias. Mas nessa altura do campeonato, no final da história, Paulo já sabia. Ele tinha entendido, como ele escreveu aqui para os Efésios, a compreensão do mistério de Cristo. E ele fala um pouquinho aqui. Então, esse pouquinho, eu quero ler com você o versículo 9, 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Já preguei muitas vezes sobre isso. Nunca é demais. O propósito de Deus, eterno, é levantar uma igreja. A igreja é um corpo, bem ajustado com as suas juntas e medulas, funcional, que trabalha para um fim, que glorifica o nome de Deus com a sua ação. Uma igreja que é pura, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga. O propósito de Deus é pegar esta igreja e mostrar para os principados e potestades nos céus a sua sabedoria. E esse propósito ele fez na eternidade. A história vai muito profunda. Porque Deus, isso meu filho sempre pergunta isso, mas pai, me explica de novo esse negócio aqui. Por que o diabo se rebelou contra Deus, se ele sabia que ele era maior que Deus é maior que ele? Então Deus criou tudo perfeito, mas ele não pode criar uma perfeição imputada. Ele não pode, por culpa dele, fazer você ser feliz. As pessoas perguntam, por que tanta fome, tanta guerra, tanta miséria? Onde está Deus? Deus está atrás do livre-arbítrio que ele colocou no seu coração. Porque se ele criasse tudo perfeito, você era o robô dessa história. Que não ia errar nunca, não ia fazer nada fora do lugar. Que tudo ia ser perfeito por mérito de Deus. Mas ele te soltou e falou, você escolhe. Só que você escolhe e você colhe. E o mundo está aí. Mas ele espera, ele crê, que algum